algumas coisas que foram criadas na internet não estão ficando só na internet agora. Tipo a Heavy No Mal, só que colorido e 3D, que agora tá no cinema. E eu tô surpresa que Backroom também foi uma coisa feita na internet que geralmente não teria como criar uma história em cima, já que é só um lugar limiar, com algumas fases, alguns monstros, mas nenhuma história em específico, no máximo os agentes. E levaram pro cinema. E eu também tô surpresa que é bom. O filme já mostra o que nós queremos. Found footage digno de um vídeo do YouTube que eu pegaria pra colocar nos vídeos do Viral. Meu mano pesquisador está desesperado porque a criatura está vindo. A possível bactéria. Mas, infelizmente, o pesquisador fica encurralado e ele vai de link da Bill. Nós vamos agora começar com os personagens. Isso daí foi só pra dar um gostinho. É tipo o teaser para o que vai vir. Temos o Clark, que é um divorciado babaca. E a Mary, uma psicóloga traumatizada. O Clark é paciente da Mary e ele reclama que a esposa o expulsou de casa. Ele não reclama que ela largou dele, que não deu uma segunda chance, não. Expulsou ele da casa dele. Essa é a principal reclamação que ele traz para a nossa querida psicóloga. Minha esposa, tudo bem ela querer me largar, mas pô, levar a casa junto é sacanagem. A casa que eu paguei. Já sabemos o tipo de pessoa que ele é. A psicóloga faz ele atuar como no dia do fim do casamento dele. E ele já começa escondendo coisas importantes, como o fato que ele chegou bêbado tarde em casa e ele quebrou um copo e que ele estava fazendo isso há dias de chegar tarde em casa bêbado. E ele joga na cara da esposa tudo. E em relação a financeiro, ele fala que ele desistiu de ser um arquiteto para poder trabalhar na loja e que ele é a única pessoa que tá trazendo dinheiro para casa. Ele tá pagando a faculdade dela, tá pagando as contas, tá pagando tudo, enquanto ela não faz nada, só fica sentada estudando e não ajuda ele em nada. E o fato de ela ter começado tarde na faculdade, ele também joga isso na cara dela. Tá explicado porque o casamento acabou, né, queridão? E ele também reclama que ela reclama dele bebendo e ele fica bem agressivo nessa atuação, imagina no momento. Até que a mulher não aguenta mais e expulsa ele de casa. Dá pra ver que o que importa de verdade não é a esposa, os relacionamentos dele, e sim o dinheiro que ele gasta com isso. Então, na cabeça dele, ele está pagando tudo da permissão dele ser um tremendo de um babaca. E jogar isso na cara da esposa. Agora ele mora na loja de móveis dele, que não vende nada. Ela por si só parece uma backroom, já que ninguém vai lá. E ele pede para um casal de universitários para gravar um comercial para ele. E pela qualidade dá pra ver que estamos nos anos 90. Essa loja, além de vazia, é capenga, porque direto tem queda de energia nessa desgraça. E o técnico de luz tenta resolver, mas ele não consegue nada. Ele vai lá olhar na caixa de fusíveis e encontra dois disjuntos esquisitos. Eles não estão certinho como todos os outros. Além de serem de cores diferentes, azul enquanto os outros são cinza ou preto, eles estão tortos. E ele até fala assim, pô, parece até que uma pessoa só colocou isso aqui de qualquer jeito e realmente não dá nada. Eles desligam lá, nada desligado. É só uma coisa esquisita e a energia volta a oscilar e apagar. E o meu mano Clark tenta resolver algo que nem o técnico conseguiu. E ele vê uma frestinha na parede, como se fosse uma cortina, deixando passar um pouco de luz. E como qualquer ser humano, ele só ia deixar isso pra lá e achar que tá louco e ir pra cama, né? Não. Ele atravessa a parede. Ele atravessa a parede. Então é assim que se faz um noclip na vida real? Pelo amor de Deus, não batam a cabeça na parede achando que vocês vão fazer um noclip. Isso não existe na vida real. Por favor. Tem que avisar agora, porque as pessoas são burras. Algumas pessoas vão achar essa parte meio arrastada, lenta, mas eu particularmente fiquei bem tensa e curiosa para ver o que tinha aqui. E já mostram pra gente como é lá, tomando todo o tempo do mundo para isso. Tudo amarelo, tem alguns móveis espalhados, tem esse display de Homem das Cavernas falando em línguas diferentes que vai aparecer muitas vezes. Tem também salas bizarras, com buracos e ilusões de óticas que não são ilusões de ótica. Eu realmente achei que aquilo era só uma pintura. Mas não, é realmente uma inclinação. E também temos o capeta que começa a perseguir o Clark, mas a gente não consegue ver ele. Sinistro. Temos um pequeno detalhe. O Clark está sendo observado, tanto que temos ali uma imagem de uma câmera de segurança vendo o Clark passando. E ele provavelmente está sendo observado pelos caras de jaleco do início do filme.
Eu devo dizer que aqui o Kenny Pixels brilhou. Ele mostrou pra que veio, prometeu, cumpriu e entregou. Porque os enquadramentos do filme, tanto quando ele tá com o personagem centralizado, dá pra ver como que o negócio é gigante. Quando ele tá meio que só de um lado da câmera. Realmente, não só dentro da backroom, mas nos flashbacks da Mary. Quando o Clark vai procurar outras pessoas, coisas do tipo. Fora da backroom também, a direção é muito boa. O uso de cores é ótimo, é bem vibrante, é bem colorido, dá uma nostalgia, principalmente os flashbacks da Mary em si me traz aquela sensação de nostalgia, tanto quando tem um céu azul muito claro, iluminado, me dá aquela alegria da infância, e também outros momentos assim que tá mais opaco, tá mais casa de vó. A direção, excelente. O Clark volta pra psicóloga e sabe que ela vai achar que ele cheirou uma, o que se concretiza. E ele explica que o lugar é como se você descrevesse um cachorro para alguém que nunca viu um na vida e pede para ela desenhar. A Mary não acredita nele, mas ele diz que vai trazer provas e que vai fazer ela ter que dizer que estava errada e ele estava certo. Lembra daquele casal que gravou comercial da loja do Clark? Então eles voltam. O Clark vai atrás deles e quer que eles gravem as backroom para provar que ele não é louco. O Kenny Pix é malandrinho, esse artifício de roteiro é bem safado também. Colocou os caras lá no início, fez a gente esquecer que eles existiam só pra trazer eles de volta com uma câmera, pra poder trazer simplesmente a melhor sequência, pelo menos pra mim, na minha opinião, a melhor sequência do filme, que são as backrooms versão found footage no cinema 4K, e foda-se desse tamanho. Vocês são safados, os roteiristas e o Kenny Pix são um bando de malandro. É simplesmente ver um dos vídeos de backroom que a gente vê por aí no YouTube, com a estética VHS que eu nem gosto, nem adoro, nem uso nos meus vídeos e nos vídeos que eu edito pro viral, nada. Fazer o quê? E eu também tô surpresa que esse lugar não é mutável. Ele tem um mapa que o Clark fez, mas mesmo sendo um pouco confuso, ele tem um início, que é a parede, e tem um caminho de volta. Ou seja, aquele lugar não mudou desde que o Clark começou as explorações, continua mesmo. É um lugar confuso, praticamente infinito, mas que tem um caminho de volta. E eu devo também confessar que esse casal em específico mexeu um pouco comigo e eu fiquei bem preocupada de acontecer alguma coisa com eles, porque eu simplesmente vi o cameraman no meu namorado, a garota em mim e o Clark no Pedro, meu amigo Portuga. Pedro é o cara que sabe de tudo e vai explicar alguma coisa pra gente, ou vai mostrar alguma coisa pra gente. O Viral é o cara que não tem medo de nada e vai fundo. E eu sou a pessoa que tá com medo de alguma coisa acontecer. Isso literalmente aconteceu um dia antes de eu ir assistir o Backroom no cinema. A gente tava jogando Subnáutica 2. Eu encontrei uma parede vermelha. Eu falei, caralho, o que é isso aqui? E o Pedro fala, não vai aí, é perigoso. O Viral virou e falou, eu quero ir. Eu falei, não, você não vai. E ele falou... E ele simplesmente foi. E o Pedro foi junto. Homens. Com essa associação que eu tenho me relacionando com os personagens e pessoas que eu me importo, a cena a seguir foi bem tensa pra mim, porque o Clark amarrou uma corda na cintura do garoto, botou ele numa rampa longe pra caramba pra verificar o que tinha ali, e lá ele encontra um monte de roupa suja, um lugar esquisito, e ele escuta uma coisa chegando. Eles conseguem trazer o garoto de volta, só que infelizmente ele é puxado de volta pela cintura. Eles não conseguem tirar a corda a tempo e a coisa lá embaixo simplesmente o devora vivo. E o som é bem gráfico. O Clark pega a câmera pra filmar o que aconteceu, bem jornalismo brasileiro, e só vemos o cabra sendo levado por uma porta torta, e aqui começa uma perseguição frenética, bichos esquisitos e deformados, e mais salas esquisitas e diferentes. Encontramos até as rooms. Os três desaparecem. E estamos vendo um comercial do Clark na TV de uma família comum. Legal. Mas espera aí. Eu conheço esse cachorro. Mano, quem é esse cachorro? Eu já vi ele de algum lugar. Eu preciso lembrar dele, senão não vou conseguir dormir. Agora é um bom momento para falarmos da Mary. A Mary é uma psicóloga bem conhecida. Ela até vende livros e fitas com meditações guiadas, mas tem um passado traumatizado.
A casa dela e da mãe estava no caminho para uma empresa construir um prédio. E a mãe dela não queria vender a casa, chegando a ficar trancada com a Mary criança em uma casa insalubre, cheia de sujeira, comida podre e as janelas tampadas com jornais. Até um dia invadirem e pegarem a casa à força, e a mãe dela foi internada no hospital psiquiátrico. O Clark manda uma mensagem para Mary atraindo ela para a loja, e ela, fuçando tudo, acaba encontrando as backroom também. E diferente do Clark, não tem móveis. A coitada tá perdida e encontra o Clark, que claramente não está bem. Ele até desenhou na parede alguma coisa que eu não entendi exatamente e sequestra a Mary. E amarra ela numa cadeira, começando uma explicação bem doida sobre o que é aquele lugar. As criaturas que estão ali são lembranças, tentativas do lugar de replicar algo que ele viu e ele tenta a todo custo lembrar. Só que ele acaba fazendo de forma deformada, não é perfeita a lembrança. Parece até feito por IA, de certa forma, com membros replicados ou faltando, rosto dividido, olhos copiados, enfim. São deformações que na verdade são lembranças mal formuladas. Eu não consigo lembrar de rostos de pessoas com facilidade. Então pra mim aquilo ali é bem real, na verdade. E eu tenho 99% de certeza que essa mulher ruiva que tá ali atrás é a memória da esposa do Clark. E o fato de que ele arrancou o cabelo daquela mulher para colocar na Mary para um tratamento de psicologia que a Mary fez com ele lá no início, que era de interpretar o dia e o momento que o Clark perdeu a esposa, ele pega o cabelo dessa cópia, coloca na Mary e faz a Mary interpretar como a esposa dele. Mas óbvio que isso é impossível. O Clark quer que a Mary fala que ela estava errada e ele estava certo, como a esposa dele. Mas a Mary quer que se foda e fala tudo que tá de errado com ele. Tudo que ele fez até agora, ele é só um bebê chorão gigante que só reclama e bota a culpa em todo mundo menos nele mesmo. E ele diz que ele não quer mudar. E ela diz que tudo bem, não mude, mas que solte ela, já que ela não pode salvar alguém que não quer ser salvo, mas ela quer se salvar. Nessa hora, a criatura aparece. Ô, bactéria, mentira, não é não. Na real, esse aqui é o Capitão Clark, o mascote do Clark da loja, que ele mesmo se fantasiou. O Clark tenta acalmar a fera, mas é devorado e começamos uma perseguição frenética de filme de terror que não pode faltar. Como toda perseguição de uma mulher em um filme de terror, a Mary se machuca com o sofá! Ela se machucou com o sofá! E ela fica mancando em meu Jesus Cristo. Em um momento que ela conseguiu trancar o bicho e ganhar um pouco de tempo, ela tem que subir a porra de uma escada pra continuar fugindo. E ela sobe lentamente, com toda a calma do mundo, como se um bicho de 3 metros de altura, canibal e distorcido não tivesse seco vindo atrás dela com tudo. Caralho! Tem uma boss fight Souls-like aqui, e ela só se livra desse bicho quando os caras de amarelo aparecem e salvam ela. O pai de família que tava vendo o comercial do Clark aparece de novo, e ele era um dos pesquisadores e também ele é o maluco de Creep, aquele filme de 2014 que é um found footage de terror. Eu sabia que eu conhecia esse cachorro. Um ator de filme de terror footage, num filme de terror footage. Se não falarem que isso aqui é cinema, eu sou louca. Eles conversam sobre o lugar, que é um negócio mais psicológico. Eu fiquei surpresa em saber disso. Podem revogar minha carteirinha, não tem problema. Porque eu falei sobre isso com meu namorado, que é o senhor Backrooms da Silva. E quando eu falei isso, foi basicamente... Carai, as Backroom é um bagulho psicológico, né? Mas sempre foi. E eu senti que isso tava na minha cara o tempo todo. E precisaram de um diálogo quase expositivo de um filme no cinema sobre esse assunto pra eu perceber isso. O que explica porque Clark encontrava tantos móveis, enquanto a Mary encontrou mais casas. Esse lugar não lugar pega memórias e as replica, tanto que tem uma cópia da Mary amarrada no final. Eu simplesmente amei esse filme. É minha opinião. Eu posso estar errada, eu posso estar certa. Como é meu canal, eu tô certa. E pra mim, esse filme é simplesmente cinema de 10 por puramente superar minhas expectativas. Eu fiquei com medo, eu não vou mentir. Eu fiquei com medo de ser o Slender. Só que versão Backrooms. Porque os Slender tem toda uma história, uma mitologia. E ainda assim quebraram, estragaram tudo. Backrooms não tinha nada. Eu tava realmente com medo do que eles iam criar com isso. E eles me surpreenderam. Obrigada, Kenny Pixels. Enfim, não esqueça de deixar o like aqui e compartilhar esse vídeo se vocês puderem. E também se inscrevam para serem avisados quando que eu vou lançar um próximo vídeo. E eu vejo vocês exatamente no próximo. Tchau, tchau!